Olá, tudo bem? Vamos ao tema narcisista provoca dependência emocional no filho da vítima. Já vai ali no maisinho, já clica ali em seguir a página, compartilha o vídeo, compartilha a página para mais gente ter conhecimento desse tipo de ação do narcisista com o filho dele ou o filho da vítima também, quando é só da vítima, mas quando é dele e da vítima é o modus operandi. Muito bem. Quando é criança bem pequena, o narcisista faz um love bomber contínuo, o mesmo love bomber que ele fez com a vítima. Ele faz aquele love bomber, ele está sempre presente, ele está ativo, ele lembra de tudo, ele cuida de tudo, ele elogia tudo, ele diz que tem orgulho da criança, ele valoriza a criança, as atitudes da criança. Quando a criança já tem entendimento do que ela está fazendo, e porventura ela faz algo que não deveria fazer, que o narcisista não permitiu que ela fizesse, o narcisista age com ignorância. Ele ameaça agredir, ele grita, ele acoa a criança num canto. A criança é enchida de pavor. A criança volta atrás, pede desculpa e não faz mais aquilo que o narcisista falou que ela não deveria fazer. Nesse momento, o narcisista entra com uma recompensa. Às vezes é um doce, às vezes é um carinho, um carrinho, um objeto, carrinho. Às vezes, até dependendo da idade da criança, já for um pouco maiorzinha, vai para a escola, é uma recompensa em dinheiro também. Porque daí ele leva o dinheiro para a escola, compra um lanchinho na cantina, ou ele compra alguma coisa no mercadinho para levar para a escola, para aparecer para os amiguinhos, e assim ele se sente super valorizado. Então, quando o narcisista vai fazer a dependência emocional na criança, ele vai estar presente em tudo. Ele vai levar a criança para passear, ele vai querer ir nas reuniões da escola, ele vai querer ir nos eventos que a criança tiver fazendo. Se a criança vai para a igreja, ele vai junto, ele valoriza, né? Mas quando a criança faz algo que não deveria, novamente, gritos, ameaças, até mesmo ameaças de agressão. Nesse momento, a criança começa a entrar num sistema de que, se eu desobedecer ou se eu não fizer aquilo que o narcisista quer, ele vai me agredir. Ele vai me xingar, às vezes ameaça de contar para a vítima o que a criança fez, distorce a verdade, às vezes a criança não fez nada, mas ele inventa alguma coisa para a vítima ficar contra a criança. E assim ele vai fazendo essa ação de pressão psicológica, ameaça de agressão, grito, berro, e quando a criança volta, recompensa. E aí sempre as recompensas são seguidas de carinho, afeto, de demonstração de ternura, demonstração de amor, demonstração de carinho, e daí ele defende a criança na frente da vítima. Quando a criança faz alguma coisa, ele defende. Ele começa sempre a ser, na frente da vítima, o defensor, longe da vítima, o opressor. Isso vai detonando todo o psicológico da criança e o emocional dela. A criança não consegue mais entender o que é amor e o que é dependência. Ela não consegue mais entender se ela está sendo amada ou se ela está sendo oprimida. Mas ela começa a fazer tudo somente com a autorização do narcisista. Aí vem a dependência emocional. Se ela vai comer, antes de comer alguma coisa, ela olha para o narcisista. Se a mãe manda tomar banho, antes de tomar banho, ela olha para o narcisista. Se o narcisista falar que pode, ela vai. Então, tudo a partir daqui, ela começa a pedir autorização para o narcisista. Então, o narcisista já conseguiu implantar nela uma dependência emocional. Essa dependência emocional não tem nada a ver com amor, tá? Não é uma dependência amorosa, do amor do narcisista. É uma dependência emocional. Por quê? Para preservar o emocional da criança, para ela não passar de novo, pelos momentos de pânico, de ameaça de agressão, de gritos, de acusações, de momentos assim de extrema vulnerabilidade diante do narcisista, ela vai se adaptar ao narcisista. Isso vai gerar nela dependência emocional. Todas as ações da criança serão ações que vão precisar da permissão do narcisista, direta ou indiretamente. Quando o narcisista está sozinho com a criança, a ordem é direta. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu não quero que você faça isso. Nessa condição, quando está na frente da vítima, que no caso vai ser a mãe ou o pai da criança, mesmo que o narcisista seja o pai,
vai fazer com que o narcisista sutilmente dê as autorizações dele, com pequenos gestos, com assentimento, ficando calado. A criança vai entender que pode. Se o narcisista fizer um sinal de decepção, de coisa, a criança vai entender que não pode fazer. Mas se a vítima insiste, se a vítima se impõe e a criança acaba fazendo, após a vítima se ausentar, quando tiver só ele e a criança, novamente vem as ameaças, gritos, né, opressão psicológica. A criança vai se sentir de novo acuada e a criança vai pedir desculpa para o narcisista, vai falar que não vai fazer mais, que vai obedecer, e aí então o narcisista entra de novo com a recompensa. Aí entra a recompensa de novo com doce, com objetos, levar para passear, eu vou levar você no cinema que você queria ir, eu vou levar você no parquinho para brincar, sabe? Então, o narcisista sempre vai usar alguma forma, de alguma forma, a estratégia da recompensa. Se faz o que eu quero, tem recompensa. Se não faz o que eu quero, vai ter ameaça, vai ter grito, vai ter tentativa até de agressão física, né? De uma forma psicológica em que a criança vai se sentir acuada. Nesse sentido, a criança vai começar, então, a estar 100% nas mãos do narcisista. E é terrível, porque a criança não desenvolve personalidade, porque a criança ela perde a condição de escolha, ela perde a condição da liberdade de decidir fazer, não fazer, ser, não ser. Então, a partir desse momento, a criança fica muito silenciosa em casa, está sempre quieta, sempre num lugar sentado, afastado, em silêncio. Ou quando o narcisista quer pagar de bom pai, ou de bom padrasto, ou madrasta, ou mãe, vai exigir que a criança esteja sempre por perto, tipo no colo, abraçando, vai sempre estar com a criança sobre o domínio dele, sobre um limite de espaço aonde o narcisista está. Então isso chama-se dependência emocional. É uma tática que o narcisista vai usar para gerar na criança uma dependência emocional. E dentro disso, a criança vai demonstrar muito pouco atitudes de afeto e de carinho para a vítima, pai ou mãe que seja, não importa. Ela vai ficar sempre retraída, porque ao demonstrar afeto para a mãe ou o pai, que são as vítimas, ela corre o risco de, depois que a mãe ou o pai não estiver presente, ser de novo ameaçada, coagida, agredida pelo narcisista. Então, dentro dessa realidade, né, a criança acaba criando uma dependência emocional tão grande que até mesmo para as pequenas coisas ela vai pedir autorização para o narcisista. Às vezes isso é nítido diante da própria mãe ou do próprio pai, que são as vítimas do narcisista. Só que como estão envolvidos na área familiar, no campo do afeto familiar, a vítima acha que o narcisista ele só está mantendo a sua autoridade ali de pai, de padrasto, né, preocupado com o bem-estar do filho, da filha, né, tentando cuidar da boa educação do filho e da filha. Só que na verdade não, é uma dependência emocional disfarçada de cuidado. Mas pode chegar ao caso extremo essa dependência emocional, porque depois que gera dependência emocional, na ausência do narcisista, homem ou mulher, não importa, na ausência do narcisista, essa criança ela fica perdida, ela não sabe como agir, ela não sabe que tipo de atitude tomar. Então, às vezes, vamos supor, a vítima leva a criança sozinha para uma festinha de amigos, um aniversário, por exemplo, né? Lá nesse aniversário, a criança vai ficar retraída, ela não vai saber como agir no aniversário, porque não tem a presença do narcisista de quem ela é dependente emocional, para dizer se ela pode brincar naquele brinquedo, não pode brincar naquele brinquedo, se ela pode ficar lá, se ela não pode ficar aqui. Então, tudo para a criança, a partir dali, será mecanicamente. Isso é alguns exemplos, mas você pode transferir esses exemplos aí para sua vivência com o seu filho, né? Uma vez que você é vítima de narcisista. Então, parece que a criança ela não tem opinião própria mais quando ela está sozinha. Por quê? Porque ela precisa do narcisista para dizer pode, não pode, sim e não. E isso cria uma destruição psicológica na criança muito grande, que será muito provável de reverter, mesmo com anos e anos de terapia e de acompanhamento psicológico após o término da relação com o narcisista.
Pensa nisso e comenta aí se você acha que tem coerência.